Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar essa história aqui, Thanos Vence. E esse quadrinho ele foi muito bem comentado quando ele saiu nos Estados Unidos. Foi elogiado inclusive aqui no Brasil. E grande parte dos elogios são dirigidos ao roteirista Donny Cates, que é um dos escritores queridinhos da vez. Bom, aqui está compilada a sua fase, a fase do Donny Cates à frente da mensal do Thanos. De modo mais específico, aqui saem Thanos 13 a 18 e Thanos Anual 1. Bom, no Brasil, esse é o terceiro encadernado do personagem, ou dessa fase do personagem, ou melhor dizendo, dessa mensal do personagem. Os dois primeiros trazem histórias escritas pelo Jeff Lemire, outro autor que também está em alta, ou seja, dá para ver que a Marvel queria montar boas equipes criativas para o Thanos. Os dois primeiros encadernados, inclusive, já foram comentados aqui no Ministério dos Quadrinhos. De todo modo, caso você não tenha lido os encadernados 1 e 2, pode pegar desse aqui de boa. A história é autocontida, começo, meio e fim estão aqui, embora tenha um número 3 na lombada e na capa. A premissa da história é bem interessante. Nós vemos um cenário onde Thanos venceu. Venceu todos os heróis, todos os seus adversários, todo mundo está derrotado. Um indivíduo sozinho derrotou o universo e levou a vida à beira da aniquilação. Thanos conseguiu tudo o que ele desejava, ou quase tudo, pelo menos. Ainda falta a realização de um anseio, que é o maior deles. E ainda tem também um adversário a ser derrotado. E para fazer isso, o Thanos do futuro ordena o sequestro de sua contraparte mais jovem. Afinal, só Thanos pode ajudar Thanos em seu objetivo final. E os desenhos são do competente Geoff Shaw. É isso que pronuncia, Geoff Shaw. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês. Sobre a história, eu devo dizer o seguinte. Embora ela tenha sido muito elogiada, ela não me empolgou tanto. Ela não é ruim, longe disso. Não é uma história que eu falo, nossa, que porcaria de história. Aos meus olhos, ela é ok. Eu, por exemplo, não julgo que ela é tão melhor assim, ou que ela seja melhor que a fase do Lemir que veio antes. Ela assim, ela é diferente. Ela talvez seja conceitualmente mais inventiva que a fase do Lemir. Mas são duas histórias de nível semelhante. Só que eu tenho que admitir o seguinte, né? Quando eu não curto tanto que algo que muitas pessoas e pessoas diferentes estão elogiando bastante, eu me ponho a pensar: o que eu não vi que os outros viram? Afinal de contas, né, o que eu não estou enxergando nessa história? Inclusive, eu peço que, se você tiver curtido, fique à vontade para comentar aqui e falar as qualidades da obra, falar o que você enxergou aqui, o que você achou bacana. De verdade, eu vou ficar muito contente em ler os teus comentários. Bom, o seguinte, né? No primeiro quadrinho do Donny Cates que eu li, o Doutor Estranho, eu também não tive uma reação tão empolgada. Mas lá, eu creio que foi por uma expectativa mal calibrada. Eu acabava esperando algo do quadrinho que o quadrinho pretendia dar. Inclusive, depois, pensando um pouco melhor, o Doutor Estranho do Donny Cates chegou a fazer parte das minhas melhores leituras de janeiro. Pode conferir lá no vídeo. Eu creio que não seja esse o caso aqui. Eu fiquei pensando então o que me fez olhar para esse gibi como comum e não marcante. Vamos lá, tentar pensar algumas coisas. Pensar um pouco na história. Primeira coisa, né? O Donny Cates, eu tenho que reconhecer, ele é criativo conceitualmente e ele tem conhecimento e gosto pela marca. E essas são boas qualidades para um escritor de super-heróis. Além disso, ele tem um gosto pelo inusitado e ele curte brincar com bricolagem, com junções de coisas que não necessariamente a gente vê como juntas. Isso é uma característica que pode dar bons ou maus resultados. Aqui, por exemplo, ele faz essas misturas. Tem uma pegada meio fanfic, sabe? Uma coisa que a gente pensa, e se tal personagem fizesse isso? Eu vou dar alguns spoilers, muitos já são conhecidos, só para eu apresentar o que eu estou pensando. Por exemplo, nessa história aparece o motoqueiro fantasma
cósmico. Ou seja, o que é o motoqueiro fantasma cósmico? É um motoqueiro fantasma que se torna arauto de Galactus. E como se não bastasse, esse motoqueiro fantasma tem como alter ego Frank Castle, o Justiceiro. O Justiceiro vira o motoqueiro fantasma e vira arauto de Galactus. Cara, é um negócio muito doido. Então tem que reconhecer que na história isso é bem mostrado, faz sentido, é até coerente. Nós temos também, e aí é um outro spoiler, né, que eu estou dando, assim, não sei se isso atrapalha a história, creio eu que não, mas se quiser saber, vou, assim, deixa um pouco para lá. Temos também um surfista prateado portando o Mjolnir, o martelo do Thor. E também, assim, é legal, mas é a fanfic pura de Overpower, né? Vamos ver. Pegar o surfista prateado e dar o Mjolnir. Cara, que poder que esse cara vai ter, né? Mas, de novo, não é mal trabalhado no decorrer da história. Eu penso que o calcanhar de Aquiles do Donny Cates não é as bricolagens, não é as brincadeiras que ele faz. Para mim, acho que o calcanhar de Aquiles são os diálogos. Ele não consegue traduzir nos diálogos o tom criativo e grandioso dos conceitos que ele apresenta. São diálogos comuns, bem aquém do que foi conceitualmente elaborado. Bom, fiquei pensando, talvez seja proposital. Talvez ele queira não passar pelos diálogos, mas garantir o impacto imagético, né? Mostrar os conceitos através de imagens. Mas não é o caso. O conceito é até explicado, mas, inclusive, em muitos momentos ele não é mostrado, né? Seja nos diálogos assim, mais densos, mais elaborados, seja até nas imagens. Penso, por exemplo, na relação que o Thanos tem com o olhar de penitência do motoqueiro fantasma. Baita ideia legal que assim que não ganha a dimensão que poderia ter, nem a partir das palavras, nem a partir das imagens. Outro ponto que não cai no meu gosto, que está ligado a esse primeiro, é o uso que ele faz do humor. Por causa do humor, vários diálogos soam pueris, uma tentativa de ficar descolado e que, ao meu ver, destoa do conceito mostrado. Vou dar um exemplo, e aqui eu tenho que dar mais um spoiler. Ao lidar com o motoqueiro fantasma cósmico, né, as falas desse personagem, elas são pueris, elas são meio bobas, né? E gosta de ficar fazendo um pouco, talvez, as tiradinhas. E isso é para mostrar o enlouquecimento do Frank Castle, que fez um pacto para vingar, mas acabou vivendo numa solidão sem conseguir se vingar de ninguém e sem conseguir morrer. Só que não é loucura que os diálogos transpassam, né? Os diálogos realmente ficam alguém bobo, né? A própria relação com o Galactus, como o Galactus chega na Terra, aí já não é mais humor, né? Mas assim, ao meu ver também padece de problemas. Ele quer mostrar o desespero do Galactus, né? Mas não, isso soa meio bobo, soa até, tanto quanto inverossímil, até em relação à passagem do tempo. Mas é menor. Isso aqui eu tenho que. Talvez esteja reclamando até demais, né? Mas no Motoqueiro Fantasma, realmente, eu acho que não ficou legal. Bom, o Cates, ele quer mesclar o grandioso, épico e o pueril. Mas ele faz uma combinação de um jeito que não me agrada tanto. Lembra um pouco o formato da Marvel do cinema. Por exemplo, eu lembro que eu reclamei muito do filme do Thor nisso, né? Que o humor ali mata a grandeza. Assim, é um pouco isso que eu vi aqui, embora isso seja infinitamente melhor que os filmes de Thor, para deixar isso bem claro. Né? Essa combinação não me agrada e aqui me agradou menos. Em Doutor Estranho eu achei que funcionou até um pouco melhor. Vale dizer também que a história aqui ela carrega uma forte previsibilidade. Eu, por exemplo, boa, logo, talvez não vou dizer no começo, mas lá, antes do meio da história eu já sabia um pouco como é que seria o final dela. Né? Mas voltando à parte conceitual, a história mostra uma coisa interessante, né? Uma decepção do jovem Thanos com seu eu mais velho. E um eu mais velho que conseguiu aquilo que ele buscou, praticamente tudo, né? É um tema interessante, né? Aquela pergunta, né? O que, que seu eu mais jovem diria se visse você hoje? Thanos parece dizer, ao fim dessa história, eu não quero ser você. Legal, né? Isso é bacana. Bom, tá aí meus comentários. Sei que destoa um pouco, mas eu acho que olhares diferentes é que permitem o diálogo e uma conversa mais interessante sobre uma obra de arte, sobre um quadrinho. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Peço teu joinha se você gostou do vídeo. Peço também que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, né? Tá chegando por agora, tem vídeo sobre quadrinho todos os dias por aqui. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Um abração e até o próximo vídeo.